você? Eu sou Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para a segunda entrevista da série Transparência Eleitoral. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor titular aposentado da Divisão de Ciência da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA, Clóvis Torres Fernandes. Ele que também é especialista e um dos consultores mais requisitados quando o assunto é eleição no Brasil. Então, eu dou as boas-vindas ao nosso convidado, professor Clóvis, bem-vindo ao Disparada. Wellington, eu é que agradeço estar presente nessa entrevista e acho que ela vai ser muito boa para todos. Eu não tenho dúvida disso, principalmente a sua palavra será muito importante, porque aqui não vamos falar de uma questão política, não vamos falar sobre uma questão meramente histórica, nós vamos falar sobre o que realmente está em discussão, a questão da segurança eleitoral. Por isso que a minha primeira pergunta vai direto ao ponto. Quais as razões científicas para que o atual sistema eleitoral brasileiro seja revisto nesta questão da transparência eleitoral? O problema está na urna, na maneira como ela foi e é construída. Ela, quando você aperta o botãozinho confirma, quando você tem um candidato que você escolhe, você não tem certeza se esse voto realmente está sendo computado. Outra coisa, a urna é feita de tal maneira que, por mais que o TSE diga que tenha pontos de segurança, se houver fraude, essa fraude nunca será descoberta, porque quem cometeu teria todas as condições de apagar todos os seus rastros dessa eventual fraude. Professor, quais os principais pontos de vulnerabilidade ou ameaça à verdade eleitoral? A urna, como foi citado na sua primeira resposta, a transferência de dados, a totalização ou esse conjunto? Poderiam ocorrer problemas em todos esses três itens. Na minha experiência, auditando algumas eleições, nós conseguimos mostrar que a totalização e a transmissão praticamente não ocorriam problemas. O problema se concentra basicamente dentro da urna. Então, a urna que é o ponto frágil. Como eu disse anteriormente, ela é feita de tal maneira que só o Brasil praticamente usa esse tipo de urna e você não consegue ter uma que a gente chamaria de uma auditabilidade, uma transparência, porque se uma fraude ocorrer, dificilmente a gente vai conseguir descobrir. O técnico indo analisar, abrindo a urna, olhando o que está lá dentro, não vai conseguir. Então, da mesma maneira que não é possível dizer que houve fraude, também não é possível dizer que foi seguro, né? Então, fica aí uma caixa preta de verdade. E como foi colocado aí na sua segunda resposta, nenhum outro país adotou esse modelo, quer dizer, até adotou, mas mantém esse modelo brasileiro, não é verdade? Então, o que é que a comunidade científica internacional fala sobre esse modelo para que ele tenha sido reprovado, por exemplo, na Alemanha, na Índia, e esteja em vigor somente no Brasil? Os principais pesquisadores do mundo, somente americanos, já mostraram que esse tipo de urna é muito problemático. Eles costumeiramente examinaram, no Brasil a gente não consegue nem examinar a urna, mas eles examinaram urnas desses países todos e conseguiram entrar, manipular, colocar outras informações, trocar resultados de votos nessas urnas todas. Isso é tão reconhecido que a Suprema Corte da Alemanha, por exemplo, proibiu esse tipo de urnas. A Índia, depois de um episódio em que um hacker conseguiu entrar numa das urnas e mostrar que ela era fraudável, facilmente fraudável, a Suprema Corte da Índia também proibiu esse tipo de urna. Então, como você vê, poucos países usam, e os que ainda usam tecnologia
superior à nossa, em que ele oferece um voto conferível pelo eleitor. Podemos, só para fechar isso, quem olha os mapas de tipos de urnas da eleição da época do Trump e agora da do Biden, vê que os Estados Unidos, que fazia um uso muito intenso de urnas desse tipo na época da eleição do Trump, agora na eleição do Biden, praticamente só alguns poucos locais fizeram uso desse tipo de urna. Professor, eu gostaria de saber se os modelos da Argentina e Equador seriam os mais recomendáveis para, ou se são mesmo, se seria o recomendável para esse caso aí de resolver esse problema de dúvida em relação ao processo eleitoral brasileiro. Em comparação ao que nós temos no Brasil, da nossa urna, que não oferece o voto conferível pelo eleitor, esses países experimentaram, inclusive, as urnas brasileiras, né? Eles experimentaram as urnas brasileiras. Eu lembro que em 1999, num evento no ITA, em que nós publicamos o primeiro artigo de um colega nosso sobre a urna, um representante da Argentina esteve lá no Congresso para assistir. Esse representante é que lutou lá na Argentina para que lá tivesse uma urna com voto conferível. A da Argentina já é superior à nossa. O Equador também experimentou as nossas urnas, abandonou rapidamente, só que o Equador fez uma coisa além. O Equador, ele conseguiu separar o processo eleitoral em entidades diferentes. O nosso TSE tem um grande problema que é maior, transcende o problema da urna, e ele é executivo, ele é legislativo e é judiciário. Quando aparece alguém do TSE dizendo, olha, nunca comprovamos nenhuma fraude nas urnas, não quer dizer que não tenha havido fraude. O problema é que não há transparência e não há imparcialidade, porque se alguém vai reclamar de alguma coisa, quem vai julgar é o próprio reclamado, que é o TSE. Então, pois é, isso. Fica, como eu tenho dito aqui, fica na base do la garantia soy yo, né? Então fica complicado. Exatamente. Pois é, professor, já que falamos aí sobre o TSE, para encerrarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber se o presidente do TSE estiver, porventura, assistindo a esse vídeo, eu espero que ele esteja, como é que ele seria aconselhado por um especialista, como é o seu caso? O que seria dito para convencê-lo a considerar urgente a necessidade de ampliar as possibilidades de auditoria dos votos? Além dessa transparência no processo eleitoral como um todo, que já seria um grande avanço, nós teríamos que colocar algumas coisas que nós não temos. Uma verdadeira auditoria que seja totalmente independente, para que alguém possa olhar completamente se alguma reclamação realmente procede ou não. No caso da urna atual, se eles permitissem essa auditoria, nós iríamos comprovar cabalmente que se houve fraude, a fraude não seria descoberta. É por isso que eles não deixam fazer isso, é por isso que eles não deixam também você fazer testes de penetração para saber o quão fácil ou difícil é. Eles fazem sempre num ambiente controlado. As pessoas que vão lá nos testes que eles promovem abertamente não têm todo o ferramental mínimo para poder fazer alguma coisa. E ainda assim, eles conseguem descobrir problemas com a urna. Eu diria que aconselharia o presidente do TSE a olhar a súmula do Supremo Alemão, da Índia e de outros países, mostrando como foi que eles chegaram à conclusão que o uso de urnas do tipo igual à nossa não pode ser usado nunca mais nos seus países. Apenas isso. Olha, eu quero agradecer aqui ao professor titular aposentado da Divisão de Ciência da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA,
Clóvis Torres Fernandes, por ter dado essa aula magnífica aqui. Muito obrigado. Sinceramente, foi acima da expectativa, porque muitas dúvidas foram tiradas e outras importantes dúvidas foram levantadas aqui. Então, a cada debate nessa nossa série de entrevistas, estamos testemunhando de uma forma muito viva a necessidade do aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro. E a sua contribuição tem sido muito importante para que essa consciência ultrapasse as academias, ultrapasse o universo dos técnicos e atinja a cabeça dos políticos, juízes e do eleitor, que é o principal interessado em saber se o seu voto está sendo realmente destinado ao seu político escolhido pela própria consciência. Muito obrigado, professor Clóvis, por estar aqui conosco nessa série de reportagens, de entrevistas aqui do portal Disparada. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Tá? Eu sou o Wellington Calazans e termino aqui essa segunda entrevista da série especial Transparência Eleitoral aqui no Disparada. Na próxima entrevista, eu tenho a deputada Bia Kicis, que tem uma PEC que ela defende, onde o voto impresso, para que seja ampliada a possibilidade de auditoria e também de transparência, né, no processo como um todo, seja assegurado. E, por isso, eu convido você, desde já, a convidar os seus contatos, compartilhar os vídeos e ampliar esse importante debate. Um grande abraço e até a próxima entrevista.